A mensagem que Deus me deu é simples e complexa ao mesmo tempo. Então é preciso que você esteja atento, atenta, para que a gente consiga sair daqui vivendo aquilo que Deus programou para essa reunião. Jonathan, abaixa mais um pouco, deixa baixinho, assim tá bom. Porque eu já tenho vivido alguns dias pastoreando e o que mais nos alegra é olhar para alguém que compreendeu a vontade de Deus e passou a viver aquilo na sua vida. Quando a gente compreende a palavra do Senhor, nós não pecamos contra Deus. Os doentes são curados. Os tristes passam a transbordar em alegria. Amém, irmãos? O pobre prospera. O rico tem prazer na lei do Senhor e naquilo que Deus confiou para ele. E a mensagem, o tema de hoje é os improváveis. São aqueles que nem sonham mais. Ou que se sonham não sabem o que fazer do seu sonho. Ou se tem um sonho que começou a realizar, não consegue administrá-lo. E aí ele vira frustração. E uma coisa que eu tenho aprendido é que o tempo passa muito rápido. Hoje eu estava conversando com o pastor Robson ali fora, e a gente estava falando sobre isso. Eu não gostaria de voltar um dia na minha vida. Estou feliz, cada passo que o Senhor tem nos concedido dar. É óbvio que se estivesse mais novo, por causa da saúde, né? Porque tem algumas dores, Marcones, que você não tinha. Você concorda, não? Eu, quando era mais novo, a mãe me chamava a atenção, Cacá, porque eu chegava da rua, deitava no chão, gelado, o chão frio, dormia, roncava e levantava numa boa. Faz isso hoje. Só o guindaste, né, para nos tirar de lá. Mas amém. O tempo passa, pessoal. Diga isso para quem está do seu lado aí. O tempo passa. E ao contrário do que... Porque assim, a medicina, ela tem feito de tudo, né? Para poder esconder o tempo. Através das plásticas, nada contra de dar um tapa na beleza aí, não tem nada contra. Mas tem algumas rugazinhas, alguns fios de cabelo branco, que eles são necessários. Amém? Eu tenho mais, esses dias o Eduardo também já está acompanhando ali. Esses dias os meninos estavam, o Lucas, né, querendo contar, eu falei, vai passar a noite aí, se eu contar os fios de cabelo branco. E o Senhor nos concede isso. E o que eu quero falar com você? Por que eu te chamei a atenção? Nós estamos vivendo numa grande crise no cristianismo. Os remanescentes, os pastores que sobreviveram a essa crise, e nós temos visto isso aqui na nossa família Moriá, eles estão com todo o seu esforço, com toda a sua paixão, com todo o seu amor, tentando fazer com que os membros das igrejas conheçam Deus através da sua palavra. Por que nós fazemos isso? O mais importante, ou melhor, mais importante do que receber uma cura, é conhecer Deus. Porque a Bíblia diz que é melhor entrar no céu sem um membro do seu corpo, sem parte do seu corpo, ou até mesmo com o seu corpo doente, que vai ser glorificado mesmo, do que você estar são, próspero, rico e ser todo lançado no inferno. E o cristianismo tem vivido uma crise muito grande. As pessoas não estão mais interessadas em aprender da palavra de Deus. Eu estou generalizando, é claro, mas isso é fato. Escute isso, por favor. Nós temos visto pessoas incentivando as outras a não congregarem, por exemplo. Ouvimos mensagens na televisão, na internet, de pastores ensinando os membros a não serem mais dizimistas. E o mais grave é que muitos de vocês
ou vamos dizer, muitos de nós, eu estou falando do meio cristão, são persuadidos por essas palavras e passam a viver aquilo que eles ensinam erradamente, contrário ao que diz a palavra. Não é fácil para um pastor de uma igreja se expor semanalmente e ministrar a bênção de Deus sobre a vida da igreja para que ela possa ofertar e trazer o dízimo, em que uma coisa que, se você conhecer a palavra, nós não precisamos falar disso aqui. Mas está descansado e nem se preocupe, porque não é sobre isso que eu vou pregar. A crise, ela tem se instalado. E o mais grave é que muitos líderes, preocupados em perder os seus números, as suas ovelhas, que não são nossas, nós não temos o direito de propriedade sobre vocês. Eu não tenho. As ovelhas são do Senhor e nós fomos nomeados por Ele, vocacionados para pastorear o rebanho dele. Pastor não é dono de ovelha. E aí esses líderes, influenciados pela modernidade, pelas mudanças que têm acontecido, eles vão para a televisão se gladiar. Vocês veem aqueles que conseguiram canais de televisão, que conseguiram uma boa posição no meio dos cristãos, que ao invés de usar o tempo que tem na televisão, na rádio, na internet, para falar de Deus e do seu amor, eles usam para justificar e outras vezes para agredir ou para se defender de acusações e de muitas outras coisas que os próprios colegas do meio fazem. Quem concorda comigo que estamos vivendo uma grande crise? Vocês estão aqui? Se vocês concordarem, digam amém. Será que tem feito sentido a gente vir domingo, Diego, à igreja? Você tem que saber. Será que faz sentido nós largarmos a nossa casa? Tirarmos realmente a 10ª parte daquilo que o nosso suor conquistou, apesar de sabermos que o Salmo 128 diz que quem ama o Senhor e anda nos seus caminhos, ele prospera, ele come do trabalho, fruto do trabalho da sua mão, ele é bem-aventurado. Mas será que tem valido a pena fazermos isso? Irmãos, Deus me deu um grande desafio em 2013, aqui no Ministério Moriá, quando Deus usou o pastor Nelson Rocha e ele disse que o Senhor te mandou abrir 7 igrejas. Eu só não o fiz por 3 motivos, para ficar mais bonito. Primeiro, eu não consigo estar nas 7 cidades, porque senão já tinha feito. Segundo, não temos recursos para isso. E terceiro, não temos mão de obra. Eu entendo cada dia que leio aquele texto, quando Jesus rogava ao Pai para que Ele mandasse trabalhadores. Porque trabalhador é diferente de empregado. As pessoas não querem trabalho, eles querem emprego. Emprego garante aposentadoria. Jesus disse: a raposa tem o seu covil, a andorinha tem o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então ele tem trabalho, ele não tem um emprego. E as pessoas não querem. E isso tem instalado uma crise no meio do reino. Porque o que acontece? Essa crise ela é tão maléfica que nós percebemos que até mesmo aquelas pessoas que tinham apreço pela obra de Deus, pelo reino, pela casa do Senhor, elas são persuadidas no passar do tempo e também não querem mais sonhar os sonhos de um sacerdote. Porque o sacerdócio, aquele que assume o lar, o pai que quer educar os seus filhos, que quer ensiná-los a orar, que quer entre aspas, não perder, mas investir o seu tempo para ensiná-los a temer a Deus ou conhecer ao Senhor. Semana passada eu disse que o apóstolo Paulo, ele orientou que nem que se fosse apalpando, vocês deviam procurar conhecer ao Senhor.
Pastor, eu venho no culto escola, eu não entendo nada, mas eu continuo vindo, porque vai chegar um momento que o Espírito Santo vai me fazer entender. Isso é uma pessoa que nem que seja tateando, ele está procurando conhecer a Deus. Ele não está desistindo dos sonhos, dos projetos de Deus para a sua vida. Escute isso, que é muito sério o que eu tenho para vos dizer hoje. Há muito tempo, ou não há muito tempo, melhor dizendo, quase todas as igrejas realizavam nos seus templos um culto chamado culto de missões. Quem já ouviu falar disso? Vocês já ouviram falar? Esse culto de missões havia um propósito: orar pelos missionários, aqueles que, diferente de muitos, dispuseram o seu tempo, a sua vida em fazer a obra de Deus. E nessas reuniões, muitas vezes era levantado uma vez por mês recursos financeiros para ajudá-los na sua caminhada. Hoje o que nós ouvimos é: será que precisa mesmo a gente dar contribuição para a missão? Nós já temos um lugar, nós precisamos terminar o nosso templo, para que ajudar os missionários? Para que investir nisso se nós temos que terminar os nossos templos? Sabe o que Deus diz para Israel? Vocês estão vivendo nas suas casas apaineladas, com acabamento em porcelanato de primeira, e não estão preocupados com a minha casa, diz o Senhor, com o meu reino. Mas no tempo da igreja primitiva, ao contrário do que vivemos hoje, as pessoas vendiam o que eles tinham e depositavam aos pés dos apóstolos, dizendo: mais vale eu investir o que tenho no reino, do que viver o que tenho aqui e não fazer parte do reino de Deus. Então essa crise ela tem se instaurado, ela tem tomado conta. A maioria das pessoas de hoje, escute isso que é sério, porque no passado recente, o número de pessoas esclarecidas era menor. E aí você encontra o próprio Cristo chamando indoutos, como um exemplo claro do apóstolo Pedro, que ele não tinha formação, era pescador. E é engraçado, estávamos comentando sobre isso, se você leva a palavra de Deus a um lugar de pobres, escute, de pessoas de baixa escolaridade, eles recebem com muito amor. Mas nós que fomos esclarecidos, que temos uma faculdade, que temos uma condição financeira razoável, nós não queremos conhecer a Deus. Estamos como aqueles que dizem: para que eu preciso de Deus se eu tenho tudo? Eu tenho saúde, eu tenho dinheiro, eu tenho casa, tenho emprego, tenho um lugar para congregar uma vez por semana. Para que mais conhecê-lo? Saber de onde ele veio, o que ele faz, qual é o poder da sua palavra, o prazer que ele dá através do seu Espírito, quem é ele, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Que interesse eu tenho em conhecer o autor do livro de João, de Atos dos Apóstolos, quem foi que escreveu o Apocalipse? Isso não faz a mínima diferença para mim. E infelizmente, queridos, escute, é o que nós temos visto. É o que nós temos visto e é o que nós temos acompanhado. Parece que alguma coisa está mesmo mal. Meu coração dói quando eu me lembro que hoje tem se tornado normal os casais se separarem. Os pais, ao invés de lutarem para a cura do filho, eles aceitam o homossexualismo. É mais fácil aceitar do que acreditar que Jesus pode libertar. Aí leva os sacerdotes, os pastores das igrejas a pensarem: será que o método que nós adotamos está correto? Porque quando implantamos célula, as pessoas cansam dela. Se fazemos a casa de paz, recebem com amor, mas logo se cansam.
Se você marca a oração, é muito cedo. E se põe jejum, eu não consigo trabalhar porque estou jejuando. Qual é o método ideal para que nós sejamos crentes? E aí o que nós encontramos, infelizmente, ao invés de serem líderes cheios do Espírito Santo, de poder e de autoridade, que tenham coragem de enfrentar o mundo, nós estamos encontrando pessoas, pastores, líderes de jovens de louvor, que estão se dobrando ao desejo da carne para poder não perder as pessoas. Quem está aqui? Não existe um método novo para o reino. A palavra diz, no livro de Atos, que eles viviam unânimes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Viver unânime na comunhão e no partir do pão é fácil, nas orações nem tanto. Mas a palavra diz que a igreja modelo era essa. E a palavra diz que quando eles não conseguiam orar, eles chegavam diante de Cristo e diziam: Senhor, nós não sabemos orar, nos ensina a orar. E ele, de uma maneira muito sábia e muito poderosa, dizia: meus filhos, é muito simples, quando vocês forem orar, digam assim: Pai nosso que estás nos céus, seja santificado o teu nome, e venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. Dai-nos o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E ele disse: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória. É um tipo de oração que antes de terminarmos, o Espírito Santo já se achega a nós. E já diz assim: como não responder a um coração quebrantado? Porque reconhece que dele é o reino, que dele é a glória, que dele é o poder. Reconhece que quem manda o pão é Ele, que quem traz o sustento é Ele. Reconhece que para que sejamos perdoados, precisamos perdoar. Tem crente que não consegue perdoar o irmão de sangue dele. E acha defeito em todo mundo. Em si, ele não consegue olhar no espelho. E aí nós perguntamos: o que está errado? O método que foi adotado? O sistema que vocês estão usando, será que é o correto? Por que a igreja deixou de crescer? Porque os jovens não estão mais interessados, e é natural, não é pelo desemprego. Olha aqui para mim, você olha para o gasofilácio, porque é bíblico fazer isso, você não vê jovens ofertarem. Pastor, coitadinhos, são estudantes. Irmãos, eu aprendi desde criança com a minha mãe: se você quiser prosperar e que não falte nada, você tem que ser fiel no pouco para Ele te colocar no muito. Não é estar no muito. Existem milhões e milhões e milhões e milhões de riquezas retidas do céu, porque Deus não tem encontrado um útero capaz de gerar as suas promessas aqui na terra. Um homem ou uma mulher que tem a audácia de aceitar um desafio, de ser um mantenedor da missão, da obra de Deus, e dizer: Senhor, eu quero partilhar com o Senhor aquilo que o Senhor tem para mim. E o que Deus nos pede é uma parte tão pequena que nós ainda não temos coragem de votar com Ele. Aí encontramos jovens frustrados. Meu irmão, escute, eu estou falando isso com propriedade. Quando eu tinha 19 anos, eu já tinha um carro e uma moto. Já vivia em Belo Horizonte por conta própria, ia uma vez por mês em Governador Valadares para encontrar a mulher mais bonita, e ela está chique hoje. Você gastou meu dinheiro todo nessa roupa aí. É uma verdade. Hoje os nossos jovens chegam, fiz 19 anos, tirei minha carta de condução, de motorista. Os nossos jovens não chegam, os sonhos deles são tão, desculpa a expressão, tão fúteis, tão pequenos. Eu orava dizendo: Senhor,
Quando eu comecei a namorar a Eliette, agora fui eu, né? Sempre foi ela. Eu orava, Senhor, como eu vou sustentar a minha família? E eu sempre lembrava daquilo que a minha mãe tinha ensinado. O Senhor não vai vos deixar faltar nada. E aí, escute, olha o que nós temos feito com os nossos dias. E o que me chamou a atenção nisso tudo, eu fui olhar para o livro de Atos, para a história da igreja, e perguntando, Senhor, o que nós temos que ajustar? O que tem que mudar? O líder da maior igreja da época, e que até hoje ecoa aos nossos dias, aos nossos corações, apóstolo Pedro, que não sabia praticamente nem ler. Era especialista em pescar, e Jesus disse para ele, você não vai pescar mais, aquilo que você sabe fazer, você vai deixar de fazer. São os improváveis. São aqueles que nós olhamos e pensamos que eles não vão dar em nada. O meu discipulador, que hoje tem o orgulho de dizer que é escritor de 5 versões diferentes da palavra de Deus, quando ele tinha 15 anos ele era gago. E o maior sonho dele era pregar como um pastor que ele via pregar com autoridade e com poder. Aí os gagos dizem, nós não podemos porque sou gago. E ele disse, Jesus vai me curar. Ele disse, ontem estava tomando a aula e ele disse assim, olha, eu falava 30 minutos, ficava rouco, hoje eu falo 20 horas, e se não me mandarem calar, eu continuo falando. Porque aqueles que são improváveis, é os que Deus está tendo que usar, porque aqueles que são não querem ser. Aqueles que têm todas as condições, não querem ser. E nem todos vocês, nem todos nós seremos pregadores da palavra. Mas tem muitos de vocês que foram escolhidos por Deus no ventre da sua mãe, para serem mantenedores da casa do Senhor, e até hoje você não prosperou, e você não prospera porque você tem o coração fechado para o reino. E o que é que isso faz? Isso vai minguando a história da igreja, e isso não vai ficar assim, isso tem um preço a ser pago. E aí, nós chegamos a um texto interessante. Abra comigo Juízes, capítulo número 13. E você vai entender como Deus trabalha para mudar essa situação. Tem alguém aqui que pode dar um glória a Deus? Tem alguém que pode dizer que o Senhor é bom? Juízes capítulo 13 diz. É interessante a maneira que a palavra fala, porque é uma coisa que se repete com o passar dos anos, dos dias, que diz assim, verso 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher, sendo estéril, não lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e nem comas coisas alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará a navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. E então a mulher entrou e falou com o seu marido, dizendo, veio a mim um homem de Deus, cujo o semblante era como de um anjo de Deus, e extremo e terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome.
Porém, disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho e nem bebida forte, e não comas coisas impuras, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe até o dia da sua morte. O que esse texto quer dizer? O primeiro personagem que nós temos nessa mensagem aqui, nós vemos que Deus teve que escolher uma pessoa que não tinha capacidade de gerar filhos para resolver um problema que o povo de Israel havia criado. A Bíblia diz que outra vez o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. Diga comigo, outra vez. Diga mais uma vez, outra vez. E a palavra diz que outras vezes eles fizeram o que era mal. E agora Deus procura no meio de tantos do povo de Israel e diz: eu não consigo encontrar um para prosperar. Eu não consigo encontrar uma pessoa para eu enchê-lo do meu espírito, para ele ser forte, para libertar o meu próprio povo. Eu não consigo encontrar no meio daquela igreja, daquela cidade, um homem e uma mulher que eu possa investir as minhas riquezas, porque se eu prosperar, ele vai ser avarento. Ele não conseguirá trazer a sua oferta, trazer o seu dízimo. Ele não conseguirá construir uma creche com o seu próprio recurso, construir um templo com o seu dinheiro. E isso faz com que nós soframos 40 anos. Quantos anos Israel sofreu? Diga 40. 40 anos, irmãos. Eu tenho 42. Se eu tivesse nascido naquela época, a minha vida inteira seria de sofrimento. E não porque Deus foi mal com eles. É porque Deus não conseguia encontrar um útero para gerar alguém que pudesse livrá-los daquilo que eles mesmos causaram. Deus procura alguém. Deus procura um improvável, Deus procura um deficiente para curá-lo, Deus procura um gago para fazer dele pregador, Deus procura um pobre para prosperá-lo. Mas até mesmo aqueles necessitados estão com os corações fechados ao ponto de Deus ter que esperar 40 anos para não encontrar ninguém. E aí a Bíblia diz no capítulo 13 de Juízes, que o anjo do Senhor saiu e encontrou uma mulher, que apesar de ser estéril, tinha um coração puro diante de Deus. Diga para alguém que está do seu lado assim: olha, mesmo que você não tenha todas as condições necessárias para Deus te usar, se você tiver o coração puro, as outras coisas, diga assim, todas elas, Deus providencia e faz de você um nazireu de Deus. Ele faz. A Bíblia nos conta, eu vou falar rápido por causa do tempo, 4 histórias de 4 pessoas. O primeiro deles, nem o nome da mãe de Sansão fala aqui. Mas a Bíblia diz que quando ela ouviu o anjo do Senhor, ela disse: eu nem me atrevi a perguntar de onde ele era, e nem qual era o seu nome, mas eu vim te contar, meu marido, uma boa notícia. Ele disse que nós vamos ter um filho. Põe a mão assim no seu ventre, na sua barriga, como se você tivesse aí um útero de Deus. E naquela hora, quando ela disse, o marido dela, se você continuar a ler a história, ele disse assim: mas como ele era, o que mais ele falou? Pode soltar tire a sua mão. O coração dele se acendeu de tal forma que ele disse: por que você não me chamou na hora que ele chegou? Eu queria perguntá-lo, como que eu tenho que fazer? Olha a mente, Renato, de alguém que está esperando algo de Deus.
Porque a maioria diz assim, não, como fez Sara, Sarai e Sara de Abrão e Abraão, que riu. Mas ele diz assim, você tinha que ter me chamado, porque eu tinha que perguntá-lo, o que eu tenho que fazer com esse filho? Irmãos, a mulher dele era estéril, mas ele creu tanto na palavra de Deus, que ele diz, eu quero saber quais são as condições em que eu devo me adequar e me ajustar, para que esse filho seja gerado dentro da minha casa. Diga comigo com uma voz só, com unidade, com poder, para escutar lá no centro da cidade. Diga assim, Deus. Irmãos, está fraco. Diga, Deus. O que eu preciso fazer para que o seu sonho seja gerado em mim? Ele saiu e perguntou à sua mulher. O que ele disse mais? Ela disse, eu não tive coragem de perguntar nem de onde ele veio. Aí sabe o que ele fez? A palavra diz que ele dobrou o joelho e disse, Senhor, se o Senhor achou graça nessa família, no teu servo, volte e fale conosco o que nós devemos fazer. Sabe que meu coração se alegra, irmãos. Ele estava dizendo assim, tem 40 anos que nós estamos esperando uma mudança. Eu nunca ousei me candidatar para nada no seu reino. Eu nunca tive coragem de fazer um voto, Deus, de construir sozinho esse templo, igual nós vimos acontecendo com um irmão em Congonhas, que tirou do seu bolso e construiu uma igreja de 4 andares, com elevador, com ar de melhor. Eu nunca tive coragem nem de fazer esse voto, Senhor, porque eu sou estéril. As minhas finanças são minguadas, eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta, nem para trocar de carro, nem para pagar o IPVA. Como eu vou fazer um voto? Você não entendeu? Escute, Deus não está preocupado com o que você tem. Deus hoje procura nem que seja um útero estéril, nem que seja alguém que não tem nada, para Ele pegar você e dizer, você vai prosperar. Você vai ser útil no meu reino, você vai ser um instrumento. Irmãos, eu estava lendo ontem a história de Abraão. Um homem chamado com 75 anos. E ele creu na promessa e disse, eu vou adiante. Eu vou sair para fazer o que o Senhor está mandando. Aí vocês dizem assim, mas eu já estou velho. Ou eu já estou cansado, eu já tenho bico de papagaio, eu já tenho reumatismo, eu já tenho... Deus não preocupa com as suas deficiências, porque Ele pode mudar você. Escute. Nós temos o que aqui? Olha o projeto de Deus, Diego. Um povo 40 anos sofrendo. Uma mulher estéril. Um marido louco para ter um filho, mas já conformado, porque ele sabia que não dava. Ele não ia fazer como fez Abraão, pegar a concubina para ter um filho. Ele disse, eu simplesmente estou conformado que comigo não tem jeito. Você concorda que muitos de nós estão assim? Você não consegue olhar para o seu marido e acreditar que ele pode ser um sacerdote? Esse aí, algumas dizem aquele lá, só me dá desgosto, só decepção, só tristeza, só isso, só aquilo. Você não consegue mais acreditar que ele pode um dia ainda ser honrado dentro da sua casa. Não há mais força para isso. São 40 anos, pastor, que eu estou do lado dele. Eu conheço ele.
Mas aí aparece o anjo do Senhor e disse: olha, o improvável, o Senhor me mandou aqui te dizer que Ele vai fazer de ti uma mulher que vai gerar um libertador para essa nação. Aquele que todos dizem que não tem jeito, eu estou dizendo, o Senhor dizendo, eu estou dizendo que você será o meu instrumento para mudar a história deste povo. Uma mulher estéril, um homem sonhador, um povo escravizado e um projeto de Deus. Aleluia! Ah, irmãos, quando Deus resolve resolver, tem filhos aqui que ainda estão sendo amamentados, diz o Senhor, que eles estarão no futuro ocupando os lugares do sacerdócio dessa casa. São improváveis, pastor. Como isso vai acontecer numa geração incrédula, num povo que está procurando outro caminho, não querem saber disso? Sabe o que eu acho interessante? Sansão libertou Israel e liderou Israel. E ele fez aquilo que Deus mandou fazer. Não vou pregar aqui sobre alguns erros que ele cometeu, não é isso que está em causa. Você vai para o livro do primeiro livro do profeta Samuel. Você encontra uma mulher chamada Ana, que todos os meses ia para o culto. E ela via Penina ofertar na casa de Deus. A Bíblia diz, olha aqui para mim, por favor, que ela dobrou o joelho e disse assim: Senhor, se o Senhor me der um filho. Ela não tinha hipótese, Diego. Eu dedicarei esse filho ao Senhor. Gente, olha aqui para mim, vamos ser racional? Vocês hoje, algum de vocês tem condições de fazer uma doação de pelo menos 200 mil reais para a gente terminar a construção aqui? Racionalmente falando. Tem? Você tem, Wellington? Você tem? Não, falando agora. Você tem, Marconi? O que você perde se você emprestar o seu útero para Deus? Senhor, eu não tenho, mas eu tenho coragem de doar se o Senhor investir em mim. Mas Deus não está procurando pessoas infiéis, mas estão procurando pessoas que são improváveis, que não têm a mínima possibilidade de ajudar, mas que tenham coragem de dizer: Senhor, faz de mim esse instrumento que o Senhor está precisando aí. Deus escondeu as riquezas para nós encontrarmos. Deus está à procura de alguém que esteja estéril, que não tem mesmo condição de ajudar em nada, mas que tenha a audácia de fazer um voto como fez Ana. O voto dela, Diego, só dava benefício para ela. Por quê? Estéril. Ela era afrontada por Penina. Era amada por Eucana, o seu marido. Não tinha autorização para ofertar, porque para ofertar a porção era dado pelo número de filhos. Inclusive, é um projeto que nós temos que pôr aqui. Os nossos filhos precisam aprender a ofertar na casa de Deus. E Penina tinha muitos, e ela levava uma porção, um quinhão, a Bíblia chama de quinhão, e ela colocava no gasofilácio, e Ana não podia ter o prazer nem de ofertar. Ela disse: Senhor, olha o voto dela, se o Senhor me der um filho, eu te dou ele de volta. O que ela perderia? Quem está aqui? O que ela perderia? Quem disse aqui?
Nada. Por que ela não perdia nada? Porque ela não tinha. Você tem hoje 200 mil para ofertar? Se você fizer um voto, o que você perde? Por que você não perde nada? Porque você não tem? Somos racionais? E ela disse no seu voto: se o Senhor me der um filho, só para eu ter o prazer de contar o testemunho, de erguê-lo no altar e consagrá-lo ao Senhor, eu te devolvo, ele é do Senhor. Eu só quero ter a alegria de poder ofertar. E Deus disse: espera lá, esse útero estéril me interessa, porque ela é improvável. Sabe quem saiu de dentro daquela mulher? Nada menos, nada mais do que profeta Samuel. E outra coisa, Deus não faz meia boca não, irmãos. Sansão até hoje nunca houve ninguém com a força dele. A mulher improvável diz: se você é improvável, deixa comigo que eu sei resolver isso. E gerou dentro do útero daquela mulher um homem com uma força sobrenatural. Gerou dentro do útero de Ana um profeta chamado Samuel, que foi nada menos, nada mais daquele que consagrou a rei Saul e a Davi. Existe algum útero estéril aqui que queira se candidatar dizendo: Senhor, eu quero ser um desses improváveis aqui hoje? Eu sei que de mim nada tenho para te oferecer. Eu sei que não tenho condições financeiras para fazer um voto. Eu sei que eu não tenho filho para te ofertar. Mas eu quero ser achado pelo Senhor. Deus disse aos anjos: desce lá. Veja lá qual é a célula. Qual é o problema que Ana nasceu. Onde é que está a doença, o que está impedindo dela gerar, e resolva isso. Eu quero esse problema resolvido. A Bíblia diz que no mês seguinte, quando ela voltou para ofertar, ela já estava grávida. Você não entendeu nada, eu vou explicar de novo, porque eu quero pregar para pessoas que podem pensar que não tem jeito, mas que Deus está dizendo nessa palavra para você, que Ele pode fazer de você um próspero financeiramente, familiarmente falando, dentro da sua casa. Você pode se tornar, mesmo que sejamos improváveis, Deus pode fazer de nós a esperança dessa cidade. Irmãos, eu não estou pregando aqui um Deus morto. Ele pode até ser desconhecido, mas Ele é vivo e Ele tem poder. Se você não crê nessa palavra, vá embora para sua casa, você está perdendo o seu tempo. Mas se você crê nessa palavra, comece a meditar e a dizer: Senhor, o que nós dois podemos fazer de acordo nessa noite? Você tem que sair por aquela porta com um acordo fechado com Deus, senão não faz sentido. Um pastor disse essa semana que todos os homens precisam chegar a 49 anos de idade com a sua vida financeira resolvida. Eu disse: eu tenho 42, eu tenho 7 anos. Faça as contas, é o meu terceiro ciclo ministerial. Quando fizer 49 anos eu vou ter 21 anos de ministério. Eu disse: Deus, dá tempo. Dá tempo. Acorda quem está do seu lado aí e diga para ele: acredite, por favor. Eu não quero ser pastor de uma igreja, de um grupo de pessoas fracas, de frouxos, não, irmãos. Nós não servimos um Deus morto, eu sirvo um Deus vivo, que faz um desempregado virar patrão, que faz um doente testemunhar que foi curado, que faz um triste pregar sobre alegria. E o outro deles, pastor Wed falou hoje, João Batista. Quem foi esse cara? O precursor, o que antecedeu quem? O próprio Cristo. Sabe onde Deus foi buscar esse menino? No útero de uma mulher chamada Isabel, que era... esse Deus é louco.
Qual era a chance da família de Isabel ter um profeta? Quem está aqui? Me diga, responda por favor. Qual era a chance do profeta? Zacarias? Do sacerdote? Ter a sua continuação ministerial dentro da sua casa, através de um filho? Mas ele tinha um sonho. E um dia lá no céu, quando Deus já havia escrito o plano da salvação através de Jesus, Ele disse: precisa alguém ir à frente para chamar aquele povo de raça de víbora. Precisa alguém ir à frente para pregar primeiro, antes de Jesus chegar. Precisa ir alguém à frente para poder batizar o meu filho. Quem que eu vou mandar? A Isabel está lá, sonhando o sonho de Deus, mas não tinha condições de gerar, porque ela era... Aí eu perguntei para vocês, e Deus está preocupado com a esterilidade de alguém? Isso é algum problema? Lucas 1,37, existe alguma coisa impossível para Deus? Sabe quantos meses ela ocultou do seu marido? Fala 5. Ela disse: eu não vou contar. Ela foi um pouquinho assim, tem que confirmar isso tudo. Deixa esse menino começar a dar uns glória a Deus aqui dentro, eu vou contar. Ela chegou para ele: amor, tem uma notícia para você. Olha para você ver alguém que está buscando alguma coisa de Deus, que acredita em Deus. Tem alguém que crê em Deus aqui? Amém. Quando ela disse: eu estou grávida, eu acho que ele disse assim: eu sabia que Deus não ia me decepcionar. Ia chegar a hora, aquela hora que o anjo foi dar a notícia, né? Que o anjo deu a notícia, ele ficou calado, porque ele meio que duvidou, mas quando ela foi 5 meses depois, eu sabia que isso ia acontecer. Como é que vai chamar o menino? Ele muda, ele escreve: o meu Deus disse que a minha mulher, que não tinha útero, não tinha capacidade de gerar, disse que é para chamar de João Batista, porque foi ele quem fez esse projeto, esse sonho é dele. Improvável, não tem hipótese, Marcelo. Não tem jeito. Você pode ter o dinheiro que tiver, você pode até alugar uma barriga, mas na sua não tem jeito. Aí Deus diz: espera lá, vamos conversar. Nós temos aqui o último sonho de um homem que dedicou a sua vida inteira ao Senhor. Saiu de Ur dos Caldeus, com uma promessa que Deus faria dele uma nação. Mas novamente a sua mulher era estéril. Como é que era o nome dela? E Deus disse: não se preocupe com os detalhes dos problemas, porque eles eu sei resolver. A Bíblia diz que um dia estava Abraão, está escrito, Gênesis capítulo, entre o 12 e o 14 está essa história. Assentado no meio-dia, o sol estava rachando, assentado, eu não sei nem o que ele estava pensando. Me lembra o seu nome? Magno, você tem voz de pregador. Magno, fala de novo aí para o povo escutar. Magno. Assentado, o sol quente, meio-dia. Quem sabe pensando assim: quantos quilômetros eu já andei, quantos dias eu já esperei. Aí aparece na sua porta o anjo do Senhor. E fala com ele, faz um monte de promessa, e ele fala assim: mas como é que vai ser isso se eu não tenho nenhum herdeiro aqui em casa? Irmãos, tem dia, olha aqui para mim, escute isso, tem dia que Deus nos dá a oportunidade de falar com ele a verdade. Como é que está o seu bolso aí? Tem uma grana sobrando aí? Quem vai viajar no carnaval, ou quem não vai, não levanta a mão não, só perguntar para você pensar, porque não tem condições de pagar a gasolina da viagem. O pedágio que é 5,30 cada um, né, Eduardo? Pastor, não vou no kart com o Eduardo porque eu não consigo pagar.
Não vou no churrasco dos homens porque são 400 gramas de carne, dá R$20. Não consigo. Você é um improvável. E aí, ele não perdeu a oportunidade. Olha aqui para mim. Deus está te dando hoje a oportunidade de você falar com Ele. Como é que está a sua situação? Você lembra na introdução da mensagem que eu falei que o que eles estão ensinando é nós não crermos mais em voto? O que eles estão ensinando é que Deus dessa época não faz o que fazia no passado, mas eu estou jogando essa teoria por terra pelo poder da palavra de Deus e dizer para você que Deus pode mudar a sua história e fazer de você uma pessoa de sucesso, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia de poder e autoridade, porque quem falou foi Deus. Deus vela pela sua própria palavra, que dizem o que quiserem pela televisão, pela internet. Eu estou te dizendo, e pode, a Bíblia diz que Deus autorizou que você pode fazer prova dele. Fazei prova de mim, diz o Senhor, fazei prova de mim. Está duvidando? Faz prova de mim. Está duvidando? Faz um voto comigo. Você tem coragem de doar para o reino de Deus o mesmo valor das suas dívidas? Ah, pastor, mas eu não vou fazer isso. Então continua afundado. Ana disse, eu não tenho nada. E eu não estou pregando aqui sobre finanças. Eu estou pregando sobre mudança de vida. Sobre mudança de história, uma nova página. Deus fez com que Isaac colhesse no mesmo ano. Não foi daqui 10 anos não. Foi no mesmo ano aquilo que ele semeou. No mesmo ano. O que é um voto? É um compromisso. O que é um compromisso? É algo que você tem que cumprir. Por quê? Porque você não tem nada. E se você fizer um voto ao Senhor hoje, pastor, eu tenho dificuldade na fala, mas eu quero votar ao Senhor que se Ele me transformar, eu serei um pregador. Voto feito tem que ser cumprido. O que tem de gente ignorante que faz voto quando está doente e depois Jesus cura ele, ele esquece. Eu gosto de orar para Jesus matar o cara. Não estou brincando, eu estou falando sério. Eu não estou pregando aqui brincando com você não. Eu estou falando sério, porque é um ingrato. Ia morrer mesmo, por que não morreu então, infeliz? Aí faz voto com Deus, faz um monte de voto com Deus e depois não tem coragem de cumprir. Morre de uma vez. Eu vi um pastor pregando, Deus chamou ele muitas vezes, ele pregou na Batista da Lagoinha, não lembro o nome dele agora, muitas vezes Deus chamou ele 1 milhão de vezes, até um dia que um carro bateu na lateral do carro dele e matou o menino dele de 2 anos. E ele assentado, segundo ele, na beira daquela estrada com o menino no colo, e lembrou que Deus não estava falhando com ele em nada. Foi ele que fez. Muitas vezes disse não. E aí ele pegou o filho no colo e disse, Senhor, me perdoa por eu ter deixado chegar a essa situação, a esse ponto. Ressuscita o meu filho e eu vou fazer a sua obra. Diz ele que o menino tossiu uma vez, tossiu 2 vezes e começou a chorar. Agora, Diego, vamos ser racional? Quem é o maluco que teria coragem de novo incumprir com Deus? Nós vamos precisar chegar a isso, sofrer 40 anos para poder mudar a nossa situação, para fazermos um compromisso com Deus? De sermos levados cativos, de chegarmos ao fundo do poço, de passarmos por provações dentro do nosso casamento, para um dia ter coragem de pregar sobre relacionamento? Vocês ainda estão aqui? Abraão disse, Senhor, me dê um filho. E a Bíblia diz que Deus prometeu para ele que daria. Mas o tempo passou. Existiam algumas coisas na vida de Abraão que precisavam ser ajustadas. A palavra diz que ele precisava circuncidar todo o seu povo, os seus filhos. O filho que ele tinha com Agar já estava com 13 anos de idade.
Mas Deus havia dito. E a palavra diz que quando ele fez 100 anos, ele teve um filho. E aí, eu fui olhar os números. A palavra diz que o Senhor prometeu a ele que ele ia viver e seria sepultado em ditosa velhice. Ou seja, seria um velho, mas um velho chique. Tipo o Silvio Santos assim. Quando cai faz comédia. Deve estar doendo tudo, né? Deus disse para ele: você será um velho, mas um velho em ditosa velhice. Sabe quantos anos ele viveu? Quem sabe? 170 aí? Por que Deus fez para ele 175 anos? Porque Deus chamou ele, tinha quantos? 75. Deus não fica devendo nada a ninguém. Quando ele fez 100 anos, Deus cumpriu e fez dele a nação que existe hoje, uma das mais fortes do mundo, que é chamada Israel. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Deus fez a mãe de Sansão gerar no seu útero. Deus fez Sara gerar Isaac. Deus fez Isabel gerar o profeta João Batista. Deus fez Ana gerar o profeta Samuel. E Deus pode fazer de você aquilo que você tanto sonhou. Pastor, o que eu devo fazer? A palavra diz que Deus está simplesmente à procura. E eu quero crer que essa palavra tenha caído no seu coração e que Deus tenha encontrado alguém aqui nessa noite. Alguém que possa dizer sim a Deus e que Deus possa decidir o que será gerado no seu útero espiritual. Tem alguém aqui que tem coragem de, mesmo com 75 anos, ou aos 75 anos, ou aos 40 anos, ou aos 60 anos, dizer: Senhor, eu estou hoje reconciliando com o Senhor e aceitando aquele chamado que o Senhor me deu há tanto tempo. Sabe o que esse sim seu significa? Que nós seremos obrigados a ter uma preparação de missionários para te enviar. Se você crê nessa palavra, na palavra de Deus, como creu a mãe de Sansão, se você crê como creu Ana, se você crê como creu Isabel, e mesmo sendo você um improvável, você precisa dar um passo de uma atitude de fé, porque a Bíblia diz que fé sem atitude, ela não vale de nada, é morta. E dentro do seu coração, fazer um voto ao Senhor. Deus, essa boca que fala tanta palavra torpe, esse pensamento que tem tantos pensamentos maus, talvez você pense que você não tem mais jeito, você é um improvável. Mas Deus pode hoje renovar os seus pensamentos e fazer de você alguém que seja a pessoa que tem a maior capacidade da terra de decorar versículos. E você será um pregador da palavra sem precisar nem de esboço, sem precisar de ajuda de ninguém. Tem algum improvável aqui? Algum candidato que queira dizer ao Senhor: Senhor, diante de todas as minhas deficiências, diante de todas as minhas dificuldades, eu não tenho condição financeira de construir hoje um templo para o Senhor, mas eu estou no meu coração, eu estou votando ao Senhor e dizendo ao Senhor que eu aceito esse desafio. Se o Senhor quiser encontrar esse homem, essa mulher estéril, eu quero ser um instrumento do Senhor hoje. Mas se você também não quiser, eu só espero que Deus tenha misericórdia de ti. Eu só espero que o Senhor tenha misericórdia de ti. Você quer continuar onde você está? Você está satisfeito com a vida que você leva? Tanto financeira, espiritual, conjugal, com seus filhos? Você se sente respeitado dentro da sua casa? Pastor, mas eu já sou casado há 30 anos, não interessa. Deus pode mudar isso.
Deus pode fazer você sentar à mesa ainda para pregar para os seus filhos, para a sua esposa que não te respeita. Deus pode te devolver o poder e a autoridade. Fazer os seus pais orgulhar de vocês que são jovens e dizer que você é uma bênção. Porque são esses que realmente não têm mínima possibilidade que Deus está procurando hoje. Para poder ressuscitar os sonhos, para poder levantar os seus projetos e fazer de você uma realização do desejo de Deus, do sonho de Deus. Qual é a parte que pertence a você? Pastor, tem tanta coisa para resolver, tem tanta pendência, tem tanta coisa, eu falhei aqui, falhei ali. Ei, escute isso por favor. Deus é especialista em resolver situação que a gente não consegue. O que você perde se você fizer um compromisso como fez Ana? Qual é o desafio que você precisa hoje para poder mudar de vida? Se não aquele que já está dentro do seu coração. Está difícil, pastor, até de sentir a presença de Deus. Está difícil de entender a palavra, está difícil continuar, eu venho no culto arrastado. Mas Deus propôs no meu coração, na minha casa, desafie eles, porque eu quero ser desafiado. Deus propôs no meu coração, estimule eles a fazer um voto comigo, que eu farei cumprir na vida deles. Deus falou no meu coração, motive a fé deles, porque eu quero manifestar no meio dessa igreja. Eu quero que eles entendam de que quando eu assumo o controle, eu faço a minha parte. Pastor, mas como eu farei isso? O voto é secreto. Eu quero apenas orar com você para selar isso hoje. E eu profetizo nessa noite, que essa igreja, como ela foi gerada debaixo do sobrenatural de Deus, ela não vai perder essa essência. Eu profetizo que essa igreja continuará gerando missionários. Quem diz amém? Pelo amor de Deus, me ajude. Eu profetizo que essa igreja continuará sendo próspera. Haverá empresários abençoados aqui, não avarentos, mas abençoados por Deus, que têm coragem de desafiar a sua própria condição e dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer esse compromisso. Irmãos, eu vou testemunhar aqui, não vou dar nomes. Deus levantou 2 pessoas aqui dentro, 2 vezes, e colocou eles 2 em posições invejáveis. Um dia chegou um homem na nossa igreja, a minha esposa lembra muito bem disso, um senhor que veio do sul, e ele me procurou e disse: pastor, ore comigo. Eu tenho acompanhado a vocês aí, isso no início da Moriá, eu tenho acompanhado vocês aí e tenho visto a vossa batalha. Eu estou concorrendo um contrato da Gerdau, e falou o valor que era milionário. Até emprestar dinheiro para esse camarada eu emprestei. Um dia ele chegou lá que não estava com condição e precisava de R$100 para poder pagar um negócio lá que ele tinha comprado para comer. E ele estava realmente concorrendo e ele ganhou, irmãos. Eu fui com ele levá-lo para fazer contrato de abastecimento dos caminhões da frota que ele fechou na Gerdau. Ele não durou 30 dias, desapareceu da família Moriá. Nunca mais vi esse homem. Deus levantou um segundo e colocou ele 3 vezes mais alto do que eu tinha dado para o primeiro. A mesma coisa. Quem é o terceiro? Onde ele está aqui? Quem é o terceiro que vai terminar a construção desse templo? Os outros 2, Deus não falhou com nenhum. E Deus não vai falar com o terceiro. Se ele estiver aqui, Deus está gerando isso no seu útero espiritual. E não caia na loucura de fazer como fez os 2 primeiros. Irmãos,
Deus não erra e nem falha. Deus não me trouxe aqui por acaso. Tem alguém aqui dentro que Deus está falando fortemente no coração dele a respeito disso. Vocês são testemunhas do que eu estou dizendo nessa noite. E eu estou falando debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus. Você que me ouve e sabe que Deus está falando com você. Em pouco tempo, nós veremos isso acontecer aqui dentro. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não podemos chegar ao 10º aniversário aqui embaixo. Quem está aqui? Amém. Nós já temos, vamos fazer agora? 9. Não quero cortar um bolo de 10 anos aqui não. Aqui é estacionamento. Não foi feito com o propósito de um templo. Por isso não tem conforto para você. Aqui em cima é. Deus está levantando um improvável aqui. Quem está aqui? Amém? Eu quero orar com você para poder te liberar. Eu vou chamar para ocupar esse tapete vermelho. Porque existe uma coisa que muita gente não sabe. A palavra diz que quando se concorda na terra, é ligado onde? Então, eu quero junto com você orar por ti, para concordar com o propósito que você fez hoje, para que ele seja ligado no céu. E quando ele é ligado no céu, ele vai acontecer. Amém? Os improváveis, aqueles que não têm mesmo a mínima possibilidade, mas estão dizendo ao Senhor, esse útero estéril hoje está gerando a vontade do Senhor, o teu propósito. Saia correndo, eu vou orar para você aqui, por você, e nós vamos ligar isso no céu. Depois nós vamos ouvir os testemunhos. E outra coisa, quando essa palavra se cumprir, procure o seu pastor. Não oculte isso. Porque a única coisa que tem que ficar escondido, segundo a palavra de Deus, é a esmola. O que a mão esquerda dá, a direita não dá, não vê. É só a esmola. A oferta não. O voto tem que ser contado, para que motive a fé da igreja a fazer o mesmo. E que faça de vocês, aqueles que aparentemente não tinham a mínima possibilidade, olha para você, seja realista, cara. Não tem a mínima possibilidade. Mas o Deus que eu sirvo olha para o útero estéril e diz, você já gerou. Está nascendo um sonho, está nascendo um projeto, uma realização. E não esqueça, por favor, daquilo que eu preguei hoje. Jesus curou os leprosos e perguntou, onde eles estão? Só você voltou? E ele disse, éramos 10, os 9 desapareceram. Quantas pessoas que nós estamos aqui hoje, diante delas, que eu sei que por mais que você faça contas, que você analise, não tem possibilidade de acontecer, humanamente falando. Eu te dei 4 exemplos, quantos exemplos? A mãe de Sansão, a mãe de Samuel, a mãe de João Batista e a mãe de Isaac. O que mais você precisa para motivar a sua fé? Deus vai tocar em você aqui. Pastor Wellington, me ajuda a orar por ele. Você vai cantar? Nós vamos orar concordando de que hoje, nesses úteros aqui espirituais, Deus está gerando aquilo que nós não temos condições de fazer. Nós não temos condições. Você não tem condição. Mas o que está gerando em você é do Senhor. Agora escute, trará benefício para você. Sansão protegia tanto Israel quanto a sua própria casa. Samuel isentava o seu povo dos impostos. Você será beneficiado, não se preocupe. Deus não é injusto com ninguém. Deus não vai te dar algo que você, agora eu vou virar escravo de igreja. Não, Deus vai te abençoar, mas você será beneficiado. Mas não esqueça do reino de Deus. Porque Deus está selando o seu voto hoje. Nós vamos orar e nós vamos
consagrar, marcando isso com óleo de unção, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, na vida dessa igreja, e que você possa voltar para a sua casa, mesmo sendo improvável. Não tem possibilidade, pastor, não tem condições nem de comprar uma passagem. Eu quero te apresentar um Deus que faz a mulher estéril gerar filhos, que faz o pobre ser milionário, que faz o triste ter alegria, que faz o doente ser curado. É esse Deus que nós queremos orar por você. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, por este povo. O que coube a mim eu fiz, que é pregar a tua palavra. Espírito Santo, motive a fé desse casal. Toca neles agora, Senhor, com o teu poder. Tudo aquilo que até aqui impede ou impediu que eles possam gerar o desejo do Senhor, eu desfaço agora pelo poder do nome de Jesus. E peço que o Senhor, pelo teu Espírito, toque neles agora, Senhor. Encha-os de graça, de sabedoria do teu Espírito Santo. Faz esse sonho se tornar realidade. Faz essas bocas testemunharem o que foi pregado nessa noite, pelo poder da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu te abençoo, na autoridade e no poder do nome do Senhor Jesus. Que essa palavra possa estar viva no seu coração, e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, na sua casa. Toca nela agora, Senhor, com teu poder. Toca nessa mulher, Jesus. Toque nela agora, Jesus, com o teu poder. Amarrega, laçui de queima. Toca nela, Jesus. Encha, Senhor. E amabassuri que labacei. E que lamas, toca nele, Jesus. Toca nele agora com teu poder, Jesus. Toca nesse homem agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enfermidade, vai embora. Toca nela agora, Jesus. Toca nessa mulher com o teu poder, Senhor. Toca nela agora. Toca nela, Jesus. Toca nela agora, Senhor. Espírito de enfermidade, eu te mando embora. Saia em nome de Jesus. Toca nela agora, Jesus. Traga sobre ela a cura. Derrama o teu bálsamo em todas as células deste corpo. Enfermidade, eu te mando embora. Amém. Receba agora o toque do Senhor no teu corpo, em todas as suas células. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te abençoo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Nasce, reclamará-se. Glória ao Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só finalizar aqui. Tem uma história que eu achei interessante, de um homem. Pode ficar aqui, não vai embora ainda não. Com 15 anos ele perdeu o pai. Com 17 ele já tinha sido demitido 2 vezes. 19 a esposa ficou grávida e o abandonou. Ele aposentou com 65 anos de idade. E a história diz que ele tinha $100 no bolso, $105. Não tinha a mínima possibilidade de prosperar. Já aposentado. Aleluia. Ele saiu para tirar a sua própria vida, para suicidar.
E quando ele estava naquele lugar que ele tinha marcado, ele disse: mas eu posso fazer alguma coisa melhor do que tirar a minha própria vida. Ele saiu e comprou $100 de frango e fundou a maior indústria de alimentos, chamado hoje KFC. A história dele eu estava lendo na internet. Com 88 anos, ele já era um dos maiores milionários dos Estados Unidos. Agora eu estou te perguntando uma coisa: você tem o que nas suas mãos? Olhe para elas. Nada. Deus faz de você hoje, se você crer nessa palavra. Eu não quero saber se você é um bebezinho, se você já é mais velho, se você é mais novo. Todos que creram aqui, Deus está mudando a sua história. Volte aqui, converse com o pastor Wellington. Daqui uns anos, eu quero crer em nome de Jesus, que o que foi pregado aqui, a palavra diz que a palavra dele não volta vazia. Ela cumpre o que apraz. E Deus me colocou essa palavra no coração para ministrar sobre a vida de vocês. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, todos vocês, pode voltar para os vossos lugares, todos em pé. Aplaudam o Senhor todos vocês. Olhem para cá todos vocês. Terça-feira agora nós estaremos o panorama do livro de Atos. Nós falamos sobre Mateus, Marcos, Lucas, primeira carta de João, falamos sobre Timóteo. E essa terça-feira agora, às 19h, oh, irmãos, a oração de terça-feira, aleluia, aleluia. Venha orar conosco terça-feira. O manto está desenrolando aqui terça-feira. Esteja conosco, 19h nós começamos a nossa oração. 20h estaremos ministrando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Quarta-feira, 15h, é a oração da tarde. É a hora que a gente conta, a gente fala dos nossos pedidos, os irmãos oram por a gente ora pelos irmãos. Vem só, vem cá orar quarta-feira, 15h da tarde. Quinta-feira, o nosso culto da vitória. Está sendo uma bênção, irmãos. 20h, quinta-feira, a igreja está inteira convocada para estar celebrando ao Senhor, adorando ao Senhor, no nosso culto de quinta-feira, que começa 20h. Sábado nós temos culto da rede. Sábado que horas que é, Diego? Você pensou que eu ia esquecer, né, varão? 19h temos culto da rede. Domingo pela manhã a gente toma aquele cafezão juntos aqui. E nós temos o culto escola. E domingo à noite o Senhor colocou uma palavra no meu coração para ministrar para vocês. Ele me contou, eu vou fofocar para vocês. Aí você vai falar para o seu irmão assim: não vai dar bicicleta domingo que vem. Fala aí, não dá bicicleta não. Diga comigo: Deus é fiel. Deus sempre será fiel. Tua fidelidade é grande. Você conhece essa? Tua fidelidade incomparável, incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande, grande é. Vamos aprender de novo, segura em ré. Fidelidade. Canta isso de novo assim, ó. Tua fidelidade é o quê? Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande, grande é. Vamos subir? Adiós. Tua fidelidade é o quê? Aleluia. Tua fidelidade incomparável é. Nada é como tu, bendito Deus. Grande é. Estenda assim as suas mãos. Estenda assim as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Oxalá que Deus os abençoe, que alargue as vossas fronteiras, que a mão do Senhor esteja sobre vós e vos livre do mal, e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a vossa mente e guarde o vosso coração em Cristo Jesus. Porque a vitória de quem?
Pelo sangue. Deus te abençoe, uma ótima semana.